Olá, alunos do quinto ano. Essa é a revisão de História. Resolvi gravar esse vídeo para que fique mais claro e objetivo para quando vocês forem estudar para essas provas. E também para ajudar, né? Porque quando você grava, você pode voltar várias vezes e ouvir várias vezes o que você deseja para aquele assunto ficar fixado na sua memória, né? No seu aprendizado. Bom, vamos começar falando da pré-história. Mas é importante falar que a pré-história, ela foi dividida em o período paleolítico e o período neolítico. No período paleolítico, ainda existia os nômades, né? Que eram pessoas que não tinham residência fixa. Os nômades, esse grupo aqui, esse grupo que eu estou pintando de vermelho, eram os grupos conhecidos como caçadores e coletores. Eles não estabeleciam uma moradia, eles não tinham o hábito de plantar, eles não tinham o hábito de criar animais. Então, eles consumiam o que estava naquele lugar e se mudavam constantemente em busca de alimentos, de proteção. Então, eles sempre estavam se mudando. Hoje em dia ainda existe nômades, prioritariamente, né? Hoje em dia, na nossa sociedade, nós cultivamos o hábito de morar muito tempo no mesmo lugar, né? Mas ainda assim existem sim nômades, mas não é uma grande parte da população. Pelo contrário, é uma minoria que ainda são nômades, que não estabelecem residência fixa em muito lugar. Por exemplo, pessoas que trabalham em circo, elas estão sempre se mudando, constantemente. Então, elas não vão se estabelecer num lugar, não vão criar vínculos naquele lugar, porque eles são considerados nômades, ou seja, mudam constantemente de lugar, tá bom? Os nômades, além de mudarem constantemente, como eu falei, eles não tinham o hábito de plantar. Então, eles coletavam os alimentos que já estavam prontos e caçavam os animais que eles poderiam encontrar, diferente dos sedentários. No período neolítico, os humanos começaram a desenvolver a agricultura. Então, eles pensaram: nossa, eu preciso me alimentar, mas eu não quero sair desse ambiente. Então, eu vou começar a plantar. Então, eles começaram a agricultura, que é o cultivo do solo, a plantação. E aí, quando eles viram que estava dando certo, né, a plantação, eles começaram a pensar: e por que não criar animais? Então, eles também começaram a criar animais. Então, foi no período neolítico que os humanos desenvolveram a agricultura, tornaram-se então sedentários. Sedentários é aquele povo que fica muito tempo no mesmo lugar, que consegue estabelecer uma residência fixa, que mora muito tempo naquele mesmo ambiente, tá? Então, a partir do momento que os humanos começaram a desenvolver a agricultura, surgiu aí a Revolução Agrícola. E o que é a Revolução Agrícola? A Revolução Agrícola foi um processo de desenvolvimento do cultivo de alimentos. Existiam muitas áreas que precisavam ser cultivadas. Então, os seres humanos se apropriaram daquelas áreas e começaram o cultivo desse alimento. Tá? Então, eles poderiam consumir, como poderiam também vender aquele alimento. Então, isso foi uma revolução agrícola. Foi utilizar, quando eu falo em agrícola, eu falo em terra. Então, foi utilizar a terra em seu favor. Eles utilizavam aquela terra para plantação, para consumo deles, para o benefício deles, tá? Os primeiros seres humanos considerados sedentários adotaram um novo modo de vida. Ou seja, eles começaram a pensar que eles precisavam plantar e precisavam de água
para poder irrigar aquela plantação. Eles perceberam que eles precisavam de água para que a plantação deles se tornasse fértil. Então eles começaram a se organizar, né? Fixaram a moradia, organizaram a sua aldeia, né? Na verdade, começaram a se formar as pequenas aldeias, os pequenos clãs. Então eles começaram a se organizar próximo ao rio, para que quando eles precisassem da água para o cultivo, eles teriam aquela água próxima. E além disso, eles começaram a desenvolver a cerâmica, começaram a pescar, a criar animais. Então, o ser humano começou a desenvolver, ele começou a crescer, ele começou a racionar. Né? Ele começou a pensar, né? Eu posso criar esse animal aqui que vai me dar o alimento, eu posso plantar esse milho, esse feijão que eu vou conseguir me alimentar. Eu posso utilizar esse barro com essa água, misturar e fazer objetos de cerâmica. Então eles começaram a pensar, a raciocinar, né? Raciocinar, a palavra correta. Eles começaram a pensar o que eles poderiam utilizar, que recursos da natureza eles poderiam utilizar em seu favor. Com o desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais, ocorreu o crescimento populacional. E o que quer dizer o crescimento populacional? Quer dizer que as cidades, na verdade assim, os clãs viraram aldeias, as aldeias viraram cidades, né? Então, a população começou a cultivar a terra, houve a revolução agrícola, todo mundo queria um pedacinho de terra para cultivar, para criar o seu animal, para criar fazer a sua criação, né? Plantar para o seu consumo. Então, todo mundo queria uma parte daquela terra para fazer isso. Então, todo mundo unido em um único objetivo, foi criando-se as cidades. As pessoas começaram a fixar residência, começaram a passar muito tempo naquele lugar, e aí formou-se as cidades. E toda cidade, ela precisa de um governante, ela precisa de alguém que possa falar por ela. Então, aí surgiu o Estado. O que é o Estado? O Estado é uma estrutura política, administrativa. O que quer dizer essas palavras? Estrutura política administrativa. Quer dizer que são pessoas que vão organizar aquele ambiente, que vão cobrar impostos daquele lugar, que vão reverter esses impostos em benefícios para a sociedade. Hoje em dia não é muito diferente do como foi na antiguidade. Hoje em dia nós temos o nosso prefeito, nós temos o nosso governador, o nosso presidente, que nós precisamos eleger para que ele dê voz à nossa necessidade, né? E a gente aqui, como cidadão, pagamos impostos, nós pagamos impostos, né? E esses impostos, eles têm que ser revertidos para nós, como cidadãos, com iluminação, asfalto nas ruas, organização, saúde, educação. Então, o que é um Estado? É aquele órgão que ele tem que cuidar daquela cidade, ele tem que organizar aquela cidade. Isso é um Estado. E o próprio governante, ele deve ser fiscalizado, como nós fazemos hoje. Nós não fazemos cobrança do prefeito, nós não cobramos o governador, cobramos também o presidente. Então era da mesma forma. Eles fiscalizavam os cidadãos e também eram fiscalizados. Cada governante acumulava uma obrigação. Por exemplo, tinha um que controlava as igrejas, tinha outro que controlava a produção agrícola, tinha outro que cuidava da política. Então, essas funções eram divididas dentro do Estado, tá? Então, não quero que seja um assunto confuso, eu quero que fique bem claro que o Estado, ele era é uma estrutura política que cuida da sociedade, tá? Como falado, no Egito Antigo, as pessoas organizavam-se sob a autoridade de um monarca. O monarca era um rei.
Quando eu falo em monarca, estou falando em rei, em uma monarquia, em um lugar onde esse lugar é comandado e regido por um rei. Eles eram chefes locais, conduziam as atividades econômicas. Eles direcionavam as atividades econômicas. Então, o rei, ele tinha autoridade máxima sobre aquele ambiente. Eram eles que ditavam as ordens. Eram eles que tomavam conta da atividade econômica daquele lugar. Os escribas, eles auxiliavam os reis, né? Os chamados faraós, né? Porque no Egito, o rei era chamado de faraó. E o escriba, ele era aquela pessoa altamente inteligente, a pessoa que sabia ler e sabia escrever, porque não era todo mundo que sabia ler e escrever. Então, os escribas, eles tinham um cargo muito alto dentro de um governo, porque eles sabiam ler, eles sabiam escrever, eles eram responsáveis pelo registro de documentos, pela compra de produtos, eles eram como se tudo passava pelos escribas, porque eles precisavam escrever quanto era produzido numa safra, numa plantação, por quanto era vendido, qual era o lucro daquilo. Então, como só eles sabiam escrever, só eles sabiam ler, só eles sabiam contar, então eles tinham um cargo muito alto dentro desse governo. O governante, o rei, né, o faraó, no Egito, ele era considerado um mediador das divindades e dos seres humanos. Então, como no Egito eles tinham uma religião, que a gente vai já falar sobre isso, eles eram politeístas, então eles acreditavam que os deuses, eles vinham em formas humanas. Então, o faraó, ele era um mediador. Ou seja, ele que fazia essa mediação. Ele conversava, ele interagia com os deuses e, ao mesmo tempo, cuidava dos seres humanos. Então, ele estava ali sempre mediando essa interação. De acordo com os egípcios, né? Os deuses tinham formas humanas. Então, o rei podia conversar com um deus e poderia conversar com seres humanos. Então, ele era um mediador, tá? E dentro dessa organização, né, do Estado, dentro dessa organização do governo, existia um código chamado Código Hammurabi. Inclusive está aqui, ó, o desenho, eu coloquei até um desenho dele para você saber o que é um Código Hammurabi. Esse código, na verdade, é uma escrita desenvolvida pelos sumérios, que era chamada de escrita cuneiforme, que era feito numa pedra. Né? As primeiras escritas foram desenvolvidas na Mesopotâmia. Na verdade, a Mesopotâmia foi um berço da civilização, um berço da humanidade. Na Mesopotâmia vieram os povos que fizeram mais descobertas, os povos mais inteligentes. Olha, lá surgiu a escrita, que é a escrita cuneiforme. Lá surgiu também o estudo dos astros, o estudo da matemática. Então, quer dizer, a Mesopotâmia, ela trouxe consigo essa civilização que era muito inteligente, que gostava de descobrir, né? Então, no governo, no Estado, eles precisavam de leis. Eles não podiam aprovar tudo. Eles tinham que ter uma lei igual hoje. Hoje a gente não tem a nossa lei. Então, no Egito Antigo também existia uma lei. E essa lei era chamada de Código Hammurabi. Era um conjunto de leis que regia um convívio familiar. Ou seja, para a gente conseguir viver em harmonia, devia-se seguir o Código Hammurabi, tá? Mas o Código Hammurabi em si era o quê? Bom, ele era um código meio, vou dizer assim, meio rígido, né? Porque, inclusive, tem uma frase que diz assim: olho por olho, dente por dente. Isso era uma das falas em que se baseava-se o Código Hammurabi. Olho por olho e dente por dente. Eu tinha o direito de fazer com você a mesma coisa que você fez comigo. Por isso se dizia olho por olho e dente por dente. Então, era uma lei muito severa, muito rígida, que dava autoridade para as pessoas responderem na mesma moeda. Se você foi lá na minha loja, entrou na minha loja e roubou minha mercadoria,
eu tinha o direito de entrar na sua loja e roubar a sua mercadoria. Então, o Código Hammurabi ele foi para atender dessa forma. Era uma lei rígida e dava os mesmos direitos a qualquer cidadão. Como eu falei, ele foi escrito nessa pedra, né? Que é uma escrita cuneiforme. E eu acho isso é a parte mais interessante dele, né? Para vocês entenderem o que era. As punições dele ocorria através das regras, como eu disse, né? E assim, cada classe social, ela tinha uma determinada punição. Por exemplo, se alguém enganar outra pessoa, essa pessoa não provar, ela vai ser levada à morte. Então, assim, como eu disse, foi um código muito severo. Se eu fizesse fofoca de alguém e não comprovasse que o que eu falei era verdade, eu era levada à morte, porque eu não comprovei. Eu estava difamando aquela pessoa. Né? Se alguém fosse acusado de entrar na casa de alguém, como eu falei, a pessoa também era considerada a morte. Eu poderia chegar na casa dessa pessoa e tirar a vida dela. Então, assim, era um código bem rígido e um pouco, acho que até contraditório, né? Porque nós não devemos agir dessa forma. Mas eles tinham essas leis. Então, caso caia na prova, que com certeza vai abordar algum tipo de assunto desse, né? Os escribas, como eu falei, eram as pessoas importantes do governo, eram aqueles que liam, aqueles que escreviam, aqueles que dominavam a escrita, dominavam os cálculos, né? O faraó era o rei, era a autoridade máxima, controlava a agricultura. E o Código Hammurabi era um conjunto de leis que ditava como se viver em uma sociedade. Né? Ele tinha aquela questão do olho por olho, dente por dente, onde afirmava que você tinha um castigo por ter feito algo errado. Cada pessoa tinha que ter um castigo por cada coisa que fez de errado, de acordo com a legislação deles. E o Estado, depois de um tempo, né, passado esse Código Hammurabi, o Estado foi dividido em 3 poderes. O poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Bom, o poder legislativo, ele criava e aprova leis. Na verdade, criava não cria, né? Porque esse sistema funciona até os dias atuais, tá bom? Então, esse sistema que eu estou falando agora do Estado ser dividido em 3 poderes, ainda funciona nos dias de hoje. Tá? O legislativo, o poder legislativo, ele elabora uma lei, ele cria uma lei e aprova esta lei. Então, primeiro a lei é criada e depois a lei é aprovada pelo poder legislativo. O poder executivo, ele vai executar, fiscalizar essas leis. Eles criaram leis e ele precisa fiscalizar para ver se a lei está sendo cumprida. E o judiciário, ele aplica a lei. Então, exemplificando, eu elaboro uma lei dizendo que não pode usar o celular na sala de aula. Eu criei esta lei e aprovei esta lei. O poder legislativo fez isso. Aí o poder executivo, ele vai fiscalizar. Ele vai chegar nas salas de aulas e vai verificar se realmente a lei está sendo cumprida. Então, ele vai fiscalizar se realmente os alunos não estão usando o celular. Ele fiscaliza as leis que já foram aprovadas. Sistema, o poder executivo. E o poder judiciário, ele vai aplicar, ou seja, eu estou usando o celular, tem uma lei que me proíbe usar o celular na sala de aula. Eu estou usando escondido, então eu estou fora da lei. Eu não estou cumprindo a lei. Então eu vou ser punido pelo aquilo que eu fiz. Então é o poder judiciário que vai me punir. Ele vai aplicar a lei em mim, tá bom? Voltando para o assunto do Egito Antigo.
Por que que eu estou indo e voltando nesse assunto? Porque eu estou seguindo realmente o roteiro das provas e a questão da ordem do livro, né? Estou seguindo realmente o que está no livro. Bom, como eu falei, a Mesopotâmia, ela foi uma área muito importante para o desenvolvimento humano. Essa área era chamada de crescente fértil, porque existia 2 rios que ficavam em torno dessa área da Mesopotâmia, que era o rio Eufrates e o rio Tigre. Eu vou até passar para vocês verem. Ai, olha que lindo. Poxa, foi em cima. O rio Eufrates e o rio Tigre, que eram rios que faziam com que essa área fosse considerada fértil, ou seja, boa para plantação. Por isso era chamado de crescente fértil, porque era banhada por esses rios, porque tudo que se plantava dava certo, porque a área era fértil, tá bom? Fértil para agricultura, fértil para a criação de animais, onde se tem água tem riqueza, né? Civilizações fluviais. O que eram civilizações fluviais? Era toda a civilização que se organizava à margem de grandes rios. Quando eu falo em fluvial, eu falo de água. E se eu falo em civilização, são várias pessoas. Essas civilizações fluviais, elas se organizavam às margens dos rios. Como eu falei, o rio é riqueza. Tudo que plantava dava certo, porque ali, a margem dos rios, era fértil. Então, todo mundo queria se estabelecer próximos aos rios. As principais obras hidráulicas construídas sob a responsabilidade desse estado eram o sistema de irrigação, né? O sistema de irrigação era retirar dos rios a água para poder irrigar essas plantações, né? Então, até hoje a gente ainda tem isso, mas hoje, claro, que se modernizou muito mais, né, do que nessa época. Mas o sistema de irrigação, ele é próprio para a agricultura. Eu retiro a água dos rios e vou irrigar a minha plantação. Com as civilizações, havia uma grande variedade de profissionais, né? As pessoas começaram a desenvolver profissões, atividades, né? Então, viraram construtores, sapateiros, joalheiros, trabalhavam no governo, então eram soldados, escribas. Começou a surgir várias profissões nessa época que a sociedade começou-se a desenvolver, né? No Egito também tinha uma profissão chamada passarinheiro. Inclusive, pode ser que essa questão esteja na prova, né? O passarinheiro era aquela pessoa que carregava, era encarregada de caçar, na verdade, não carregava. Ela era encarregada de caçar aves, ou seja, ela caçava aves. Então, ele era chamado de passarinheiro. Tá bom? A profissão que hoje em dia, de acordo com as minhas pesquisas, não existe mais essa profissão, né? O passarinheiro, de acordo com as pesquisas que eu acabei fazendo, decorrentes de uma atividade, pude perceber que não existe mais essa profissão, mas na época do Egito Antigo existia essa profissão, que eram as pessoas que caçavam aves, tá? E outra coisa também importante, muitas pessoas trabalhavam na construção de obras hidráulicas, né? Porque, como eu falei, o Egito Antigo desenvolveu-se a agricultura, né? Então, eles começaram a plantar, a ocupar várias áreas e também construíram muitas pirâmides. E eles precisavam de construtores, trabalhadores para trabalhar nessas obras. E o interessante é que as pirâmides, elas eram construídas para abrigar os corpos dos faraós, né? Os faraós, os reis do Egito, eles eram pessoas muito importantes, eles eram pessoas cultuadas como deuses. Então, eles não eram enterrados em qualquer lugar. Eles precisavam de um local adequado de acordo com a sua importância, né? Então, foi construído pirâmides que abrigavam os corpos desses faraós, dos sacerdotes, né? E as pirâmides eram formadas por imensos blocos
pesavam toneladas, e o interessante é que nessa época não existiam máquinas, não existiam ferramentas que pudessem auxiliar os construtores a construir essas pirâmides. Inclusive esse assunto é até um estudo, né? As pessoas até hoje em dia ainda ficam confusas como conseguiram construir pirâmides altíssimas, como eles faziam, como eles conseguiam levar aqueles blocos que pesavam toneladas. E os historiadores ainda se questionam, ainda pesquisam como essas pirâmides foram erguidas, né? Então eles acham que utilizavam alavancas de madeira para puxar os blocos de pedra. Inclusive, botei até aqui uns desenhos para que vocês consigam imaginar, enquanto eu estou falando, como era feita, né, essas pirâmides, porque realmente não existiam formas mais fáceis do que essas que estão sendo retratadas nas imagens. Realmente eram os trabalhadores que tinham que quebrar e carregar para poder levantar essas pirâmides belíssimas, que eram abrigo dos corpos, eram túmulos, né, dos corpos dos faraós e sacerdotes, pessoas muito importantes naquela época. Bom, uma das principais cidades, posso dizer a principal, mas uma das principais cidades da Mesopotâmia foi Uruk. Ela era uma cidade construída pelos sumérios, né? Os sumérios, lembrando, os sumérios foram aqueles que criaram a escrita cuneiforme. E essa cidade era muito importante porque ela era dividida em bairros religiosos e administrativos e, além disso, residenciais, comerciais. Então, era uma cidade completa, né? Existia a parte religiosa, existia a parte administrativa, existia a parte comercial e residencial. Então, existia um exército dentro dessa cidade e um sistema de governo. Então, era uma das principais cidades da Mesopotâmia. Para as primeiras civilizações, a religião ela era muito importante, sabe? Eles realmente levavam a religião muito a sério. Eles acreditavam em fenômenos da natureza, eles acreditavam em vida após a morte, eles acreditavam em mudanças climáticas que eram controladas por coisas ou pessoas ou pelo universo sobrenatural. Eles acreditavam nesse universo sobrenatural. Então, eles levavam muito a sério a questão religiosa, a questão de vida após a morte. Eles acreditavam muito nisso. Os egípcios, como eu falei logo no início desse vídeo, eles eram politeístas. E o que quer dizer politeísta? Acredita em vários deuses. Eles não tinham um deus como nós, que temos o nosso Deus. Não, eles tinham, na verdade, até hoje ainda tem, porque veja bem, essa cultura ainda permanece viva, tá? Eles acreditam em vários deuses, eles cultuam vários deuses. Então, os deuses, para eles tinham formas humanas e também formas de animais. Eles acreditavam, como eu falei, na vida após a morte. Eles tinham rituais, depois que a pessoa morria, de mumificação, pensando que aquela alma voltaria para aquele corpo novamente, tomaria conta daquele corpo e aquela pessoa que um dia foi morta ia se ressuscitar. Então, eles acreditavam muito nisso, né? Então, eles acreditavam, inclusive, que existia um tribunal comandado por Osíris. Osíris era o deus do mundo para eles. O Osíris era o deus do mundo. Então, existia um tribunal comandado por Osíris, que lá todas as pessoas que morreram passariam por um julgamento. Então, as pessoas que morriam iam para esse tribunal. Osíris, que era o deus do mundo, ia julgar se as ações daquelas pessoas foram boas ou ruins. Então, todo mundo acreditava que ia passar por esse julgamento depois da morte. Então, eles levavam essa questão muito a sério. Eles acreditavam fielmente que tudo isso era verdade. Tanto eles acreditavam que nas cidades haviam centros cerimoniais, como esse eu coloquei a imagem, ó. Centros cerimoniais iguais a esse, que se cultuavam a divindades,
né? Eles cultuavam esses deuses que eles acreditavam ter, levavam oferendas para esses deuses, que eram comida, eram roupa, era tecido, dinheiro. Então eles ofereciam, eles davam oferendas a esses deuses nesses templos, tá? E como eu estava falando, eu não vou me repetir novamente, eles acreditavam em vários deuses. E um dos deuses também muito interessante é o Enri, que o Enri, ele era considerado o deus da água, o deus da água doce. Então eles acreditavam que quando chovia, quando tinha água em abundância, era porque o deus da água doce estava fornecendo isso para eles, né? Então os templos, eles eram locais de cerimônias religiosas, representavam a moradia dos deuses na terra. Então eles acreditavam que esses templos, a qual eu vou até circular aqui, que nesses templos aqui moravam os deuses que estavam na terra, tomando conta daquela população, moravam em templos assim. E aí costumavam-se ser construídos sobre uma pirâmide de escada chamada zigurate. Então, se você, por acaso, vê na sua prova zigurate, o que quer dizer zigurate? Zigurate eram pirâmides que ficavam em prédios altos, onde eram os templos, né? Eram pirâmides com escadas, imensas escadas. Então essas são as zigurates, tá? Pirâmides com imensas escadas, onde ficavam os templos religiosos. Inclusive esse da imagem aqui é o chamado Deus da Água Doce. Como para os egípcios, a vida, na verdade a morte não acabava, né? Porque existia uma vida após a morte. Eles tinham um processo de mumificação. Mas veja bem, não eram todas as pessoas que podiam passar por esse processo de mumificação. Esse processo de mumificação, ele só era adquirido por pessoas que tinham muito dinheiro, que eram pessoas muito importantes. Tá? Então, esse processo não era para qualquer cidadão egípcio, era somente para aqueles privilegiados. Tá? Então, como é que funcionava esse processo? Primeiro, o sacerdote lavava o corpo do morto com águas aromáticas, ou seja, águas com perfumes. Primeiro, esse corpo era muito bem lavado com essas águas perfumadas. Depois, os órgãos internos eram retirados e guardados em vasilhas, ou seja, pulmão, estômago, rim, todos esses órgãos que fazem parte do nosso corpo, eles eram retirados e colocados em vasilhas chamadas canopos. Esses órgãos eram guardados ali. Mas o coração, ele era considerado um elemento vital. Então ele permanecia no corpo, era o único órgão que não se retirava. Sobre o local exato do coração, eles colocavam um amuleto, que era em forma de escaravelho. Escaravelho era como se fossem uns besouros, sabe? Uns besouros pretos. Então eles colocavam esse amuleto em forma desse besouro em cima do coração. Em cima do local do coração eles colocavam esse besouro. Depois o corpo era coberto com bicarbonato de sódio, que aí ele ia secar, a carne ia secar e ia preservar, não ia feder, não ia apodrecer. Depois desse processo, eles esperavam 60 dias e aí depois eles vinham novamente e preenchiam o corpo com óleos e resina para perfumar e conservar aquele corpo perfumado, porque a carne apodrece. Né? Nós, depois que morremos, a carne apodrece. Então, para eles não apodrecer aquela carne, eles faziam todo esse processo, retiravam os órgãos, passavam os óleos e depois colocavam bicarbonato para poder secar e preservar o cadáver. E aí, depois desses 60 dias, eles voltavam, colocavam novamente óleos e perfumavam novamente. E, por fim, eles pegavam faixas de linho e enrolavam o corpo todo com aquela faixa. E aí colocavam joias para enfeitar, acreditando que um dia aquela alma voltaria para aquele corpo e aquela pessoa ressuscitaria. Tá bom? Então é isso. Coloquei aqui todos os assuntos possíveis que estavam no livro.
Tentei explicar de uma forma que não ficasse tão confuso e eu espero ter sido útil. Muito obrigada.